conversar um pouquinho sobre essa situação com o Fernando Horta, historiador e professor, sempre aqui com a gente às segundas. Tudo bom, Fernando? Cadê o Fernando? Aí, o Fernando. Tudo bom, Fernando? Como você está? Como está o tempo por aí? Tudo bom, Thalita? Um beijo para você, um beijo para quem está nos assistindo. Brasília muito, muito quente. Nesse momento, 33 graus. Isso não é comum. Brasília é sempre muito quente, mas a temperatura ela oscila e normalmente fica abaixo desses 33, especialmente nesse horário, né, já era para estar diminuindo, mas essa semana nós vamos ter aí, segundo algumas previsões, mais uma semana muito grande de calor, e isso começa a preocupar, porque o Brasil se desregula muito se as suas regiões, a forma como nós nos organizamos enquanto sociedade, se elas começam a terem diferenças muito grandes nas suas temperaturas, na sua umidade, isso desregula a produção, desregula a nossa forma de vida, e é bom que a gente comece a pensar em soluções de governo, soluções sociais, e até no nosso próprio dia a dia, porque essas coisas vão piorar. É aterrorizante esse calor, né? Porque é isso, a gente olha para as perspectivas que não são positivas e o que nos aguarda ali no futuro se essa situação continuar. Então, aterrorizante esse calor. Aqui no interior de São Paulo está 35 graus. Eu também acho que vivi essa temperatura uma ou duas vezes por aqui. Isso é muito raro acontecer, né? Enfim, é tema, inclusive, para a gente discutir mais essas mudanças climáticas e como elas têm afetado e vão continuar afetando até que a gente tome algumas medidas importantes aí. Eu queria conversar com você sobre essa questão diplomática e sobre Gaza, né? Sobre o que Israel tem feito ali em Gaza, esse genocídio. Mas queria começar com essa fala de Lula. Ele disse hoje que Israel tem como alvos preferenciais as crianças. Ele coloca isso. Isso já significa Lula elevando o tom em relação às críticas, agora que os brasileiros já estão a salvo, rumo aqui ao Brasil, Fernando? Então, Thalita, eu tô começando a ficar preocupado que daqui a pouco você não vai mais precisar de mim, você acerta todas, né? É exatamente isso. O presidente Lula, no momento em que os brasileiros foram retirados, e vamos lembrar que Israel usou né? Todas as microvilanias ali que a gente tem, as microperversidades, para manter os brasileiros lá o máximo de tempo possível, quer dizer, chegaram a ficar um dia esperando, mais outro dia, aí vamos sair hoje, não, espera mais um pouquinho. E todo esse, vamos dizer assim, esse trabalho de Israel era exatamente para segurar aquele que hoje é a voz do Sul global, que efetivamente é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não apenas pelo tamanho do Brasil, país que lhe deu a ele a vitória na eleição, mas também pelo próprio tamanho que Luiz Inácio Lula da Silva tem, sendo um presidente que enfrentou ele mesmo fome, enfrentou ele mesmo todas as arbitrariedades de um regime militar e depois de um regime de exceção dentro de estruturas civis, como foi efetivamente a sua prisão. Então o presidente Lula sai desse processo sabendo contra o que luta, de que forma luta, e Israel tem medo exatamente disso, porque esse elevar de tom, quando ele se apropria de uma realidade material incontestável, porque veja, eu posso levantar aqui qualquer tipo de narrativa para tentar dizer que Israel está certo, ou que a Palestina está certa, que o Hamas tem razão ou não, mas é incontestável a quantidade de crianças sendo mortas e é incontestável como Israel tem bombardeado não só hospitais, mas a casa de médicos que fazem a direção desses hospitais ou que são as cabeças que fazem esses hospitais funcionarem. Então, há efetivamente um plano por trás desses bombardeios de Israel nisso, e o presidente Lula, a partir de agora, tende a elevar sim o tom, e que bom, Thalita, que alguém está fazendo esse trabalho. Exatamente, essas últimas imagens, né, que a gente teve acesso nesses dias trazem esses bebês prematuros que foram retirados das incubadoras. Tem uma foto circulando nas redes, uma foto muito impactante. E eles são colocados numa manta térmica, assim, para manterem a temperatura, mas é isso, correm risco, como diz esse médico que a gente ouviu agora. Na sexta-feira, inclusive, a gente botou aqui no ar um depoimento de um médico ali do Al-Shifa, questionando Biden, Blinken, os presidentes da União Europeia sobre esse atentado ao hospital, porque foi uma bomba diferente, uma bomba que ela projeta lâminas. Fragmentação, isso. Isso, tudo nos arredores. As imagens que circulam, inclusive, são fortíssimas, assim.
impossível, eu comentei na sexta-feira, impossível da gente mostrar aqui em TV, porque são imagens muito fortes. A partir disso, eu queria conversar com vocês sobre os rumos da guerra, né? Para onde caminhamos? A gente já tinha conversado sobre os Estados Unidos pressionando Israel a fazer uma pausa humanitária, cessar-fogo ainda não é comentado, né? Uma pausa humanitária, um corredor humanitário. Semana passada, Israel, inclusive, falou, né, de uma pausa humanitária de 4 horas por dia, mas sem abrir fronteiras indiscriminadamente. Só vai parar de bombardear por 4 horas para que as pessoas possam se locomover ali dentro da faixa de Gaza, ou seja, fugirem de locais que estão sendo bombardeados, mas todo lugar é bombardeado lá, fica muito difícil, né, lidar com essa pausa humanitária. Então, assim, quais os rumos da guerra nesse momento? Quais os principais atores envolvidos? O que você espera, Fernando? Então, Israel segue com o plano que ele tem de esvaziar a faixa de Gaza, né, de produzir uma Nakba, novamente, 75 anos depois. Para quem não sabe, a Nakba, em 47, 48, ela é o momento onde, efetivamente, os muçulmanos e os palestinos da região são expulsos para dar espaço para os colonos judeus pela primeira vez. 75 anos depois está acontecendo de novo. A gente vê a similaridade das fotos das pessoas lá em 47, né, com pouca coisa no corpo, carregando malinhas, fugindo das suas terras, reclamando, e de novo isso acontecendo em 2023. Portanto, esse é o plano de Israel. A gente já vem falando disso aqui há algum tempo e vai continuar. A questão é que Israel está matando mais do que palestinos nessa região. Cada bomba de Israel que cai sobre civis, que mata crianças, que mata mulheres, que destrói escolas, que destrói instituições da ONU. A ONU perdeu mais funcionários e pessoal da ONU nesse conflito do que em qualquer outro conflito na história. É um troço impressionante, parece que Israel mira nas Nações Unidas, né? Israel mata, quando ele vai fazer isso, ele mata muito mais do que palestinos. Ele está matando a ordem ocidental, ele está matando aquela institucionalidade ocidental que havia sido criada no século XX para proteger exatamente o mundo de barbaridades como aquelas produzidas pelo nazismo, nos quais Israel, o povo judeu, foi um dos grandes povos que passou aquele sofrimento, e havia um consenso naquele momento, um consenso histórico, um consenso social de que aquilo não poderia acontecer novamente. E de alguma maneira, os judeus e Israel foram fiadores desse consenso, foram os povos que naquele momento trouxeram a consciência do mundo para a percepção da ilegalidade do que tinha acontecido e a criação de instituições que protegessem que aquilo nunca mais iria acontecer, pois a história se volta e hoje Israel é efetivamente aquele país, e os judeus que apoiam isso são exatamente aquelas pessoas que destroem essa institucionalidade. Cada bomba de Israel é um pouco da ONU que vai morrendo, é um pouco da legitimidade e da confiança dos povos do mundo de que essa institucionalidade criada no século XX ainda sirva para alguma coisa. Daqui a pouco, essas vozes que vão se levantando no sul global, especialmente aí do presidente Lula, mas também de outros líderes, o Xi Jinping já andou se manifestando, e com certeza os países árabes estão se organizando, os países persas estão se organizando efetivamente para trazerem algum tipo de solução. Daqui a pouco essa voz vai ficar mais forte que a voz da institucionalidade do século XX. E sabe quem perde com isso? Quem perde com isso efetivamente é o mundo ocidental branco anglófono, que tem por excelência, tem por liderança os Estados Unidos. E é por isso que Biden está tão mal efetivamente nas pesquisas nos Estados Unidos, e parece que vai perder uma eleição de uma forma melancólica, infelizmente, para Donald Trump novamente. Estamos vendo efetivamente uma carnificina que acaba destruindo o centro do coração da racionalidade ocidental. Israel não se dá conta, ou se dá conta, tem muito pouco apreço efetivamente pelos Estados Unidos nesse processo. Ô, Fernando, como você tem visto esse uso do antissemitismo para atacar as críticas voltadas ao Estado de Israel nesse momento? Porque isso, há um debate nas redes, as pessoas que se posicionam com mais ênfase muitas vezes são chamadas de antissemitas para calar uma voz ali discordante do que acontece na faixa de Gaza. Como você tem visto esse uso do antissemitismo? Existe muita pesquisa na área da historiografia mostrando que o antissemitismo é sim uma característica desses discursos nazistas naquele momento, no final, na segunda metade do século XX, né? Ele vinha disfarçado por questões religiosas, ele vinha disfarçado por questões sociais, por questões de higiene, por questões culturais, mas ele estava ali presente.
Só que quando as pesquisas foram feitas, quando se construiu esse arcabouço, efetivamente, materialmente, o povo judeu era quem tinha sofrido o Holocausto. Eles simplesmente descontextualizam essa crítica hoje, trazem de volta para o mundo como se não estivesse acontecendo um massacre perpetrado por israelenses, pelo governo de Israel nesse momento. Então há uma descontextualização disso. A questão existe, esse antissemitismo é uma questão real no mundo, não é só contra Israel. Vamos lembrar que se você tem preconceito contra árabes, se você tem preconceito contra palestinos, eles também são povos semitas, portanto, o massacre também contra os palestinos é uma forma de antissemitismo, né? Você está destruindo um povo inteiro de origem semita, e você usa esse escudo para tentar efetivamente legitimar a ação de Israel, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, você pode sim criticar o Estado de Israel sendo judeu, sendo completamente a favor da existência do Estado de Israel, sendo a favor da segurança das pessoas em Israel e reconhecer efetivamente que o que está sendo feito é genocídio, que o que está acontecendo na realidade é uma injustiça que não poderia estar sendo aceita pelo sistema internacional. A questão aí é um jogo de palavras, que você usa uma meia-verdade para tentar legitimar uma situação que é insustentável. E a mídia, especificamente a mídia não monopolista, já tem hoje muito mais bala na agulha e muito mais acesso e adesão à forma como as pessoas se informam, que permite com que mesmo esse discurso antissemita mais radical não esteja mais colando. Israel vem perdendo cada vez mais a sua legitimidade, assim como Benjamin Netanyahu tem internamente já a imensa maioria da população de Israel querendo a sua retirada. Nós só vamos ter que saber o que vai acontecer primeiro. Se primeiro ele vai conseguir terminar o genocídio sobre Gaza, ou se ele vai conseguir exaurir toda a sua legitimidade e o seu apelo político e acabar sendo substituído. E se for substituído, tomara que por alguém com alguma racionalidade para ainda recuperar um pouco desse Ocidente, porque o futuro disso, Thalita, é o final do genocídio do povo palestino, que vai gerar mais 10, 20 anos de violência contra Israel, contra cidadãos israelenses, e mais, a derrota fragorosa de Joe Biden e de toda a tentativa de racionalização ocidental para Donald Trump, que num segundo mandato, eu tenho medo se os Estados Unidos sobrevivem. É uma derrota também para as organizações internacionais, principalmente a ONU e o Conselho de Segurança nesse momento, porque, de fato, eles não conseguiram acordar uma saída para a faixa de Gaza, para que Israel realmente cessasse fogo ali na região. E tem uma outra pergunta que também trata dessa questão internacional. A gente tem conversado aqui sobre o Tribunal Penal Internacional, uma possível sanção do tribunal, um julgamento no tribunal de Israel, mas Israel não faz parte, né? Se eu não me engano, no Tribunal Penal Internacional. Então, quando a gente fala assim, a história vai condenar Israel ou uma organização internacional como o TPI, isso talvez não aconteça? Como você avalia? As instituições internacionais estão de joelhos, tá, Thalita? Já faz algum tempo, não é de agora. Isso começou a acontecer lá em 2001, quando os Estados Unidos saíram atacando o Iraque, depois atacam o Afeganistão, depois acabam atacando a Líbia, né, e fazem aquela confusão toda pelo que tinha ocorrido. Naquele momento, os Estados Unidos fazem isso por cima das instituições internacionais, quer dizer, a primeira guerra do Iraque, a ONU ainda dá um tipo de autorização para que aconteça, embora muito pequena. Já a segunda ocorre por fora da ONU, é o que se chama na academia de outside option, ou seja, a opção que os Estados Unidos têm de agir por fora da institucionalidade da ONU. E a partir daí, Estados Unidos, Inglaterra e França, em determinados momentos, todos eles agiram por fora do sistema da ONU, muitas vezes passando por cima de decisões que lhes eram desfavoráveis. Então, não é agora que efetivamente nós estamos vendo esse sistema internacional ruir. Agora é só o caso mais expressivo, porque mais de 4 mil bebês e crianças palestinas, eles são um peso muito forte para a racionalidade e a institucionalidade internacional. Mas, em realidade, esse processo de destruição daquilo que tinha sido construído tão arduamente no século XX para nos proteger, direitos humanos,
legislação internacional, respeito às decisões coletivas, respeito à individualidade e às fronteiras dos países, respeito às leis internacionais, tudo que a gente tinha conseguido construir minimamente um consenso no século XX foi destruído no século XXI, e a gente está pagando um preço por conta disso. O TPI, infelizmente, ele é a cereja do bolo. O TPI foi, vamos dizer assim, a coroação de todo esse esforço. A gente começou lá, depois de 45, concordando, criando consensos de que, olha, campos de concentração não é uma coisa legal, não vamos mais deixar acontecer a desumanização das pessoas, não vamos deixar acontecer o ataque às minorias, não vamos deixar acontecer. A gente concorda sobre isso e o mundo diz concordamos. E aí nós fomos num crescendo, construindo cada vez mais institucionalidades internacionais, até chegar ao TPI. O TPI, ele é, vamos dizer assim, a pontinha desse sorvete, né? E dessa pontinha, Israel não aceitou participar, e a gente tem que entender isso, né? O TPI, ele só pode legislar sobre países que aceitam a sua legislação. Então, quando você assina o TPI, você diz claramente, olha, eu, Brasil, reconheço o TPI como um órgão institucional válido para dar decisões na relação, nos campos específicos sobre direito humanitário internacional, direito de guerra, tudo. Estados Unidos não aceita, a Rússia não aceita, Israel não aceita, nós temos mais 4 ou 5 países que não aceitam em função disso. Então o TPI não pode agir sobre esses países. A única instituição internacional que pode agir, mesmo que o país não aceite, é o Conselho de Segurança. Ele é o único na nossa institucionalidade que ele pode agir por cima, inclusive, de países que não fazem parte da ONU. Mas o Conselho de Segurança tem a questão do poder de veto, então a institucionalidade internacional está de joelhos, o que faz começar a levantar, a brotar sementes de outras institucionalidades que possam dar, vamos dizer assim, respostas a esse problema. Só que a questão é que vai precisar vencer militarmente Israel, vai precisar vencer militarmente os Estados Unidos, que tem 2 porta-aviões na região. Veja só, Thalita, não são 2 navios médicos, não são 2 navios com enfermeiras, com médicos, com tudo ali para ajudar bebês, para ajudar as pessoas que estão morrendo. São 2 porta-aviões para permitir, para avisar que ninguém se meta nessa questão, como aliás foi a frase do Netanyahu na semana passada, que se os países árabes quiserem efetivamente fazer alguma coisa de proveitoso, que se calem. Puxa vida, né? Deixa eu trazer de volta a questão aqui para o Brasil, a análise aqui para o Brasil, porque eu queria te ouvir sobre essa ação da Polícia Federal em relação a possíveis supostos terroristas que pertenceriam ao Hezbollah, planejando atentados terroristas. Hoje a gente tem um novo capítulo dessa história, com a prisão, depoimento, na verdade, né, de um possível aliciador das pessoas aqui no Brasil, e a gente descobre que ele é um músico, ele é um pagodeiro, e ele até apresentou para a polícia filmagens que ele fez shows no Líbano, e por isso as viagens dele ao Líbano. Como que você vê essa operação, o que há por trás, inclusive a atuação da Polícia Federal e do Ministério da Justiça nesse caso? Quero te ouvir. É uma grande confusão, Thalita. Veja só, a importância da gente catalogar os movimentos sociais, né? Se eu convidasse você efetivamente para participar de um movimento de proteção às tartaruguinhas, Thalita, né, as tartaruguinhas no Mediterrâneo, então eu te convenço que nós precisamos efetivamente nos organizar para mandar uma grana e talvez ir lá visitar, fazer algum trabalho assistencial, porque nós precisamos proteger as tartaruguinhas. Bom, essa ONG que faz proteção às tartaruguinhas, ela não está catalogada no mundo como movimento terrorista, portanto não é ilegal eu te convidar para isso. Agora, quando você cataloga o Hamas como um movimento terrorista, qualquer tipo de relação que haja, você convidando, você avisando que existe, você dizendo, olha, nós precisamos lutar pela Palestina, pode ser enquadrado, dependendo da interpretação dos juízes e dos delegados, como uma incitação ao terrorismo. Então houve no início desse confronto, no início do mês passado, a partir do ataque do Hamas, toda uma violência internacional para que caracterizasse toda a ação internacional do Hamas como ação terrorista. A ONU tentou resistir a isso, o Brasil tentou resistir a isso, mas a pressão foi muito forte. E a partir do momento que você virar a chave, bom, qualquer conversa internacional que esteja convidando para efetivamente saber, de pessoas que estudam a respeito do tema, podem, a partir de uma decisão translocada, de uma visão completamente equivocada de um delegado ou de um juiz, de repente serem
acusados de terrorismo, ou de incitação ao terrorismo, ou de aliciamento ao terrorismo. A verdade é que nós temos muito poucas provas até agora a respeito disso. E eu acho que nós deveríamos tomar um certo cuidado, a Polícia Federal deveria vir a público, efetivamente esclarecer essa questão, colocar a situação a limpo, porque fica parecendo que há efetivamente algo por trás, quando eu acredito, e acredito por estudar um pouquinho o tema, que é completamente sem sentido esse tipo de acusação internacional contra o Brasil, e que essas pessoas estão ali colocadas, inclusive, a partir de uma paranoia. Não te lembra um tempo atrás que nós tivemos um físico na acho que era o FRJ, o FF, que era um físico com doutorado, um físico de partículas, um pesquisador fantástico, que acabou entrando nessa situação. A revista Época fez uma denúncia sobre ele, e a partir daí ele foi expulso do Brasil como sendo terrorista, e nunca se conseguiu provar absolutamente nada contra ele. Perdeu o Brasil, perdeu ele, obviamente, mas acima de tudo a nossa soberania ficou maculada. Eu espero que o ministro Flávio Dino e o presidente Lula tomem um pouco de cuidado com relação a isso. A gente não pode ceder a esse tipo de pressão internacional na geopolítica. Me apareceu aqui a história desse físico esses dias. Ele já tinha sofrido essa perseguição nos Estados Unidos, conseguiu vir para o Brasil, se recompor aqui, né? E depois acabou sofrendo essa mesma perseguição aqui no Brasil. Ele sofreu a perseguição na França, ele é argelino, aí ele vai para a França, ele trabalha nas principais instituições de pesquisa de físicas de partículas, ele sofre essa perseguição lá, ele sai de lá, ele vem para o Brasil, ele é acolhido no Brasil exatamente na época que nós estávamos produzindo as nossas pesquisas para os submarinos nucleares, ou seja, que é uma questão internacional importantíssima para o Brasil, um feito científico estratégico essencial, e ali naquele momento, se não me engano é 2013, a revista Época faz uma das piores reportagens que eu já vi na vida, incita esse medo, e depois o Alexandre de Moraes, o grande defensor da democracia brasileira, essas coisas todas, a gente não lembra quando eles cometem esses absurdos, né? O Alexandre de Moraes expulsa ele do Brasil por conta dessa questão supostamente de ligação com o terrorismo, em que não há nenhuma prova, absolutamente nada com relação a isso. É bom que o Brasil fique de olho aberto, porque essas pressões internacionais elas vão continuar acontecendo, e cada vez mais forte se o presidente Lula começar a subir o tom efetivamente com Israel. É do jogo, Thalita. Quem pensa efetivamente que o sistema internacional é bonzinho, que as pessoas seguem as regras, que existem escrúpulos, que os países freiam as suas ações por achar que elas vão prejudicar outros países, esqueçam, o sistema internacional ele é bruto. Puxa vida, olha só, antes de encerrar, eu queria conversar com você sobre um tema nacional, que foi essa participação agora do Lula na sanção da atualização da lei de cotas. E a gente teve algumas coisas interessantes, né? A gente tem a inclusão dos quilombolas na reserva de vagas, a gente tem uma reserva de 50% das vagas em graduação para estudantes com renda familiar igual ou menor a um salário mínimo, antes era de um salário mínimo e meio, e políticas de inclusão em programas de pós-graduação também. Como que você vê essa atualização? Importante? É importante, inclusive, a gente voltar a discutir a lei de cotas, falar mais sobre isso. Como que você avalia, Fernando? É uma vitória para o Brasil. Tá? A lei de cotas ela foi aprovada, é um sucesso, ela demonstra efetivamente que nós precisamos incluir cada vez mais, a nossa sociedade precisa ser cada vez mais incluída dentro do nosso Estado, que era uma coisa que antes era um Estado só para brancos, só para pessoas de classe média, média alta e tudo mais. Portanto, é indiscutível que isso é um sucesso, mas o presidente Lula tem que estar atento para o preço político disso. Nós não podemos esquecer efetivamente que o ódio que se dá em grande medida ao Partido dos Trabalhadores nada tem a ver com qualquer denúncia de corrupção, ou nada tem a ver com qualquer um dos erros que vários dos partidos também cometem, e todo mundo está sujeito para isso. O ódio ao PT é muito mais pelos seus acertos do que pelos seus erros. O ódio ao PT é exatamente pelo programa de inclusão. E que se nós continuarmos esse processo de inclusão agora, e que é necessário, precisamos também aumentar a nossa capacidade de comunicação para desmontar essas bombas de ódio que vão aparecendo e vão aparecer cada vez mais antes que elas se tornem novamente um processo de antipetismo completamente vil que a gente viu onde terminou com a eleição de Jair Bolsonaro. Então o presidente Lula ele dobra a aposta, aliás eu acho que essa tem sido a característica do presidente, né? A frase que ficou marcada foi da presidenta Dilma, né? Não vamos botar meta, mas quando nós chegarmos à meta vamos dobrar a meta, mas quem está fazendo isso politicamente é o presidente Lula, ele está dobrando a aposta o tempo inteiro.
brasileiro, ele não faz mais pequenas apostas, ele chega no objetivo, duplica e pergunta para a sociedade e para os opositores. E aí, qual vai ser a ação disso? Então, um ótimo caminho para o Brasil, uma ótima notícia, mas a gente tem que pensar no repuxo político que isso vai dar. Veja efetivamente o que está acontecendo com o Enem. O Enem já está sendo atacado, já tem gente criticando para todos os lados, né? Então, a gente tem que entender que o Brasil segue efetivamente muito polarizado e que isso vai ter um retorno, e esse retorno não vai ser nem um pouquinho bonito. Travei? Fui eu que travei ou foi você, Thalita? Eu travei, né? Travei. Beleza, voltamos. E voltamos. Não, falei, perfeito, vamos ficar de olho nesse retorno, né, depois dessa sanção da lei de cotas atualizada. Eu queria te ouvir sobre pontos altos da semana. A gente tem pontos nacionais e internacionais, como é que é? Eu acho que o ponto alto da semana vai ser efetivamente a relatoria do projeto de lei que muda o novo ensino médio. Foi entregue efetivamente para o Mendonça Filho, infelizmente, e essa foi uma das atitudes do senador Pacheco, presidente do Senado, para incomodar o presidente Lula, né? Entregando a relatoria de um projeto que efetivamente é extremamente importante, porque colocaria uma certa pacificação na questão da educação brasileira. O governo mandou esse projeto no meio da semana passada, se não me engano, no início da semana passada, e esperava-se que nós tivéssemos um relator um pouco mais amigável, afável a esse projeto, mas o Pacheco colocou a figura talvez mais opositora a tudo isso. Então, ver como é que esse relator vai tocar esse projeto adiante e se vai permitir efetivamente que o governo avance nessa questão de pacificação do novo ensino médio ou se vai manter o novo ensino médio como um cravo, uma espinha no governo para tirar capital político ao longo do próximo ano, especificamente, que é um ano eleitoral. Perfeito. Vamos ficar de olho. Fernando, sempre muito bom começar a semana aqui com você. Muito obrigada. Uma boa semana por aí. Um beijo grande e até segunda-feira. Obrigado, Thalita. Um beijo para todo mundo e vão aguentando o calor, muita água e protetor solar e consumir cada vez menos, especialmente hidrocarbonetos, que o planeta não está aguentando mais. Pois é, puxa vida. Vamos lá, Fernando, obrigado. Um beijo para você. Fernando Horta, historiador e professor, sempre com a gente aqui às segundas. Aliás, acesse o canal do Fernando Horta, canal Fernando Horta, acho que eu tenho a tarja aqui, para que vocês possam anotar, ficar atentos. Então, o canal do YouTube está aqui, canal Fernando Horta. Ajude a financiar este canal, seja membro. Mande um Pix para canalfernandohorta@gmail.com.